aqui uma palavra bíblica à igreja e tem nos escalado nesta noite para trazer uma palavra à igreja do Senhor. E para isso carecemos da vossa oração, para que neste momento que vamos estar meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo também dirija sua palavra na direção das nossas necessidades espirituais. E para isso já quero convidar a igreja para ler um texto na palavra de Deus no livro dos Salmos. O 119. Apenas 4 versículos aqui na palavra de Deus, Salmos 119, versos 17, 18, 19 e 20, está escrito assim na palavra do Senhor: Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Amém. Meus irmãos, como é bom a gente estar na casa de Deus para adorar, louvar o seu nome e também ouvir a sua voz e aprender a sua palavra. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 27:4, ele disse uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui é o lugar da gente aprender a palavra do Senhor. E toda a palavra de Deus, ela é boa, ela é viva, ela é eficaz, e cada vez que meditamos nela, o Espírito Santo ministra algo à nossa alma e ao nosso espírito. É sempre bom a gente vir à igreja com sede e com fome das coisas de Deus. E quem senta na mesa de Deus com fome e com sede dele, da sua palavra, sempre é muito bem-vindo, porque Deus sempre tem um ensinamento, tem uma direção, tem uma correção, tem um alimento para a nossa alma. E aqui nesse texto sagrado, o salmista, ele faz esta oração a Deus, que é uma oração comum a todos nós, porque é uma necessidade de todos os cristãos. Quando ele diz aqui: faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Observar vai além de ler. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente não só lê como se lê um jornal, que a palavra de Deus, ela é Deus falando com a gente, ensinando a gente. A gente lê, captando o que é Deus, o que Deus está nos dizendo ali pela sua palavra. Aí no verso 18 ele diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Neste verso o salmista faz esta oração a Deus, pedindo a Deus que ele conceda ver aquilo que está além do natural. Os irmãos sabem que os olhos físicos veem apenas aquilo que está num âmbito natural, mas os olhos espirituais veem além do natural.
Ele está pedindo aqui a Deus como que se tivesse alguma coisa vedando, em uma venda nos seus olhos, impedindo a visão. Aí ele diz assim: desvenda, ou seja, tira o obstáculo, tira a venda dos meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Interessante aqui que esse ver que ele está dizendo aí não é o ver físico, como você está olhando para mim, está me vendo, eu estou olhando para você, estou lhe vendo. O olhar físico que a gente tem, humano, vê apenas, como diz a Bíblia, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o verso 7, Deus diz que estes olhos aqui, o homem vê o que está apenas na frente dele, diante dos olhos. Esse fala dos olhos natural, normal. Mas esses olhos que o salmista está falando aqui, vai além do natural, normal. Existe uma ave que ela tem uma visão muito aguçada, que é a águia. Ainda que o homem tivesse uma visão semelhante à da águia, ainda assim não alcançaria o sobrenatural, o mundo espiritual, o mundo do entendimento. A águia, se alguém já leu a respeito dela, sabe que ela tem uma visão de longo alcance. Ela alcança quase 3 quilômetros de distância e ela enxerga a presa. Ela tem um raio, um ângulo de visão muito grande, quase 340 graus, sem mexer a cabeça, ela vê aqui. Para você ver quem está do seu lado, você tem que no mínimo fazer assim. E atrás já tem que virar. A águia, ela tem uma visão muito circular. Se o homem tivesse essa visão, ainda assim não alcançaria este pedido que Davi está pedindo aqui. Tira o obstáculo, Senhor, a venda que ele está dizendo, dos meus olhos, para que eu veja. Aqui a gente vê a importância da visão espiritual, ter os olhos abertos espiritualmente. Daí vem a recomendação bíblica para que o cristão não tenha os olhos espirituais fechados para ver além do natural. Com os olhos espirituais vendados, fechados, o homem fica privado de discernir as coisas que estão além do natural, porque o homem fica só com a visão humana, natural, carnal. Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, e o verso 14, 15, ele diz assim na palavra de Deus, que o homem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e o verso 14 e 15, fala disto quando ele diz assim: ora, o homem natural, 1 Coríntios 2, 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e de ninguém é discernido. Diz aqui a palavra do Senhor. Claro que quando a gente está falando aqui deste desvenda, me ater mais a este versículo aqui, os meus olhos, abre os meus olhos, tira o obstáculo dos meus olhos para eu ver além do natural, além do normal. A gente já vai entendendo mais ou menos, porque o crente, quando se fala uma linguagem bíblica, ele já vai enxergando do outro lado também, que os olhos estão abertos. Claro que não basta conhecer apenas a Bíblia, a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é quem abre os olhos do entendimento para a gente conhecer. Nicodemos, ele era
ele era doutor da lei. No capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, quando Deus, o Senhor Jesus, falou do novo nascimento a Nicodemos, a gente percebe ali que os olhos espirituais de Nicodemos eram vendados, fechados. Ele conhecia muito o livro da lei, o rolo da lei, mas não conhecia nada do céu. Os olhos espirituais é para a gente enxergar as coisas do céu. Quando Jesus falou a ele do novo nascimento, a visão dele era puramente humana. Quando Jesus falou que o homem tinha que nascer de novo, a gente, quando lê aqui o texto sagrado de João, capítulo 3, aí ele começa a pensar que como é que pode um homem velho vai voltar para a barriga da mãe para nascer outra vez? É assim, Jesus. Aí Jesus olhou para ele e viu que ele estava com os olhos espirituais fechados e disse: Nicodemos, quem nasce da carne, Nicodemos, é carne. E quem nasce do Espírito é Espírito, Nicodemos. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, Nicodemos. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Como Nicodemos estava com os olhos espirituais fechados, ele disse: pronto, agora foi que eu não entendi nada. Aí foi quando Jesus disse: eu estou te falando das coisas daqui da terra, das coisas materiais, tu não está crendo, não está entendendo. E se eu falar das espirituais? Aí quando a gente vai caminhando pela palavra de Deus, a gente percebe nesse assunto que existe pelo menos três situações com relação à visão espiritual de cada crente. A gente vê que existe o cristão que está cego, totalmente espiritual, cegou, não está vendo mais nada. Existe o cristão que está com a visão embaçada, turva. Está vendo, mas não está vendo bem, está vendo só a metade, alguma coisa. E tem aquele cristão que está com a visão boa, com os olhos abertos, vendo bem, sem a venda nos olhos da alma, nos olhos espirituais. Aí a gente, crente, deve sempre vigiar nesse aspecto, porque quando se dá um descuido nessa parte, o crente vai perdendo a percepção, a sensibilidade espiritual e termina cego espiritualmente. Em Apocalipse, no capítulo 3, e o verso 17 e o 18, fala da igreja de Laodiceia. E os irmãos que conhecem bem a palavra de Deus, vê que aqueles irmãos da igreja de Laodiceia, para eles estavam com o céu tudo bem. Eles diziam: rico sou, de nada tenho falta. Jesus passou lá a radiografia. Quando Jesus deu o resultado a eles, foi difícil, porque no céu, para o céu eles estavam despidos, para o céu eles estavam pobres, e para o céu eles estavam cegos. Jesus disse: pobre, cego, nu, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestido branco para que te vista, não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, aquele colírio celestial, para que vejas. Temos na Bíblia um exemplo de Balaão, que tem vários, entre eles tem o de Balaão, que olhava mais para a terra do que para o céu, olhava mais para o materialismo do que para o espiritual.
E as irmãs sabem quando quando o crente tem o coração nestas coisas, ele corre um risco muito grande de se tornar um crente materialista, de que um crente natural. Jesus disse uma vez que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A Bíblia Sagrada mostra que quando Balaque quis amaldiçoar o povo de Deus que estava em possessão grande em Moabe, ele se lembrou de Balaão. E como Balaão olhava mais para a terra do que para o céu e era muito materialista, quando ele recebeu a oferta de Balaque, ele cegou. Deuteronômio, no capítulo 23, fala disso. Vamos ler a palavra. Vamos caminhando devagarinho por aqui. Deuteronômio 23, e 3 e 5 diz assim, 3 a 5 diz assim: quando Deus deu a sentença dos amonitas, que eles não poderiam entrar na congregação dos santos, dos hebreus, aí aqui ele faz menção disso quando ele diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíes do Egito, porquanto alugaram, Balaão foi alugado, alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor de Petor, de Mesopotâmia, para ti amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Ainda em Números, no capítulo 22, faz menção disso, Números 22, o verso 6 e 7, fala desse episódio de Balaão, quando diz aqui a palavra do Senhor. Vem, pois, foi Balaque chamando ele. Vem, pois, agora, rogo-te amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Interessante isso aqui. Quando Balaão recebeu a oferta, que primeiro Balaque, os irmãos lêem o texto do capítulo 22 e 23 de Números, vê que Balaque primeiro mandou uns mensageiros para oferecer o preço do encantamento, mas Balaão era aquela pessoa que uma hora estava na direção de Deus e outra hora estava na direção dos encantamentos. Aí Balaão, como ele era materialista, quando Balaque disse o que ia fazer com ele não foi. Ele já sabia que o povo de Deus era bendito, inventou de orar, inventou de consultar a Deus para saber se Deus ia permitir ele ir com aqueles mensageiros para atender os pedidos de Balaque. Mas Deus disse não. Mas Balaque começou a persuadir novamente Balaão, aí mandou aqueles príncipes de mais estrelas, mais honrados, com mais honraria, oferecendo mais honrarias. Aí quando chegou que fez a segunda oferta a Balaão, aí Balaão já começou a cegar ali. Ele estava querendo ir e não ir, mas o coração dele já estava no aluguel, na oferta, na honraria, e Deus vê tudo. Aí ele foi falar com Deus para amaldiçoar. Só que quando a gente vê em Números 22, 21, aí Deus deu uma resposta dura a ele, disse:
Não, Balaão, aquele povo eu já abençoei, já é bendito. Números 23, Deus disse: Balaão, naquele povo, Israel, não vale encantamento, não vale adivinhação, ou seja, não vale feitiçaria, não pega nele não, Balaão. Os irmãos sabem que quando Deus diz não, é não. Mas o coração dele estava tão inclinado que ele começou a insistir com Deus. No verso 22 de Números, a gente vê que quando ele foi insistir com Deus, ele disse vai, mas foi aquele vai. Aí dá a entender que Deus autorizou, ele ia amaldiçoar o povo. Mas o verso 22 de Número 22 e 22 diz que quando ele saiu, o anjo saiu para ser o seu adversário. Interessante isso aqui. Por que eu estou falando isso? É para mostrar que se o crente não tiver cuidado, ele fica cego totalmente, sem ver nada no lado espiritual. Albardou a jumenta, chamou os príncipes de Moabe, os dois moços deles, aí foi no caminho de Moabe em direção a Balaque, e ele não sabia que o anjo do Senhor já ficou esperando ele lá no caminho, com a espada desembanhada. Presta atenção aqui. Não adianta perseguir o povo que Deus abençoou. Que Deus está protegendo, que Deus é o escudo, que Deus é a sombra. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico material. Ele não sabia, quando ele disse, eu agora vou com os príncipes, pensando no prêmio de Balaão, no aluguel das honrarias, no que dinheiro que ele ia receber, do prêmio de Balaão. Quando ele partiu, o anjo saiu, ficou lá na frente, aí lá vai, montou na jumentinha. Aí a jumentinha, quando chegou no caminho, no versículo 22, de longe, olhou assim e viu o anjo. Números 22, 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, e se desviou para o campo. Ou seja, o anjo ali com a espada desembanhada, a jumenta, vou nada. Moço, precisa ter cuidado, senão a jumenta fica vendo mais. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas. Pegou o bordão, espancou a jumentinha, não estou lendo, mas aqui está, número 22, capítulo 22, 23, 24, 25, sempre está escrito aí. Espancou a jumentinha deu uma olhada, o anjo já tinha saído, ela disse, agora eu volto. Aí ele vai. Mas o anjo ficou lá na frente, numa vereda de vinha. No verso 25 de número 23, a Bíblia diz, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor. Sabe o que ela fez? Ela não sabia falar, mas usou o instinto. Eu vou esfregar o pé dele na parede, porque pode ser que ele se ligue.
Vamos botar esse pensamento. E a bichinha, quando foi, aí começou na parede, naquela vereda de vinha, na parede, e aí ele começou a espancar. Aí o anjo teve dó, certamente, da jumentinha, saiu, foi lá para frente, numa vereda mais estreita. A jumentinha começou a andar, e quando chegou lá, versículo 23 diz que a jumenta, no versículo 27, diz assim, o verso 27, diz assim, aqui, e vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Jumentinha, quando viu o anjo, não tinha mais para onde sair, aí baixou-se. Aí ele começou a espancar a jumenta. Deus teve dó da jumenta e disse: toma entendimento, fala. É bom a gente meditar nesses assuntos da Bíblia, assim, vendo os detalhes de Deus. Um crente cego e uma jumenta vendo. Quando a jumentinha pegou o entendimento, aí abriu a boca. Quando ela abriu a boca, entendendo, aí fez assim: por quê? Eu vou ler aqui. Tu já me espancaste 3 vezes. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, claro, deu entendimento, ao qual disse a Balaão: o que foi que eu fiz? Que já me espancasse 3 vezes. Aí ele começou a arengar com a jumenta. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada agora, eu ia te matar. Aí, versículo 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura, não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui a tu até hoje. Costumei eu fazer alguma vez assim contigo? E ele respondeu: não. Interessante. Irmãos, aprendemos a palavra de Deus. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ensina os detalhes. O crente tem que ter cuidado, porque tem às vezes situação que você cega sem perceber que está cego. O que é que diz que a pessoa está cego? As ações, os atos, o comportamento. Veja que Balaão espancando a jumenta sem dó, a ponto de Deus vir. Irmão, até a gente fica com raiva quando lê de Balaão. Deus é muito longânimo, Deus é longânimo. Saiu se afastando para não matar Balaão. Mas quando chegou aqui, que a jumenta falou, e ele ficou arengando com a jumenta. O que é que o Espírito Santo nos diz aqui? Quantas vezes você dá vazão no teu coração à ira, ao ódio, ao rancor, à rixa, à vingança, e deixa isso aflorar no seu comportamento, no seu temperamento, a ponto de fazer um comportamento de uma loucura dessa, como Balaão está procedendo aqui, e Deus vendo tudo e sendo longano para não matá-lo, porque o anjo ia matá-lo com a espada desembanhada.
Porque há tantos conflitos entre as pessoas, é que dá vazão a estas coisas. Porque tanta destruição nas famílias, dá vazão a estas coisas. Lares sendo destruídos, que o inimigo, para destruir os lares, ele não só trabalha na área da infidelidade, não. É uma área que ele trabalha muito, tem trabalhado muito, mas ele entra também na área da incompatibilidade, maus tratos, vingança, brigas, matar na unha. Às vezes é ele, às vezes é ela. E às vezes não está vendo o inimigo por trás da cerca, dizendo: eu destruo já esse casamento, eu destruo já essa família. Mas você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Satanás quer destruir, mas Jesus veio construir. Satanás veio matar, mas Jesus quer dar vida. Veio roubar, mas Jesus veio nos prevenir, abrir os nossos olhos. Claro que no momento que estamos falando da palavra de Deus, o Espírito vai abrindo os teus olhos. Às vezes, por falta de uma compreensão, uma dissimulação, um dissimular o outro, perdoar o outro, termina numa briga interminável, terminando às vezes numa separação. Às vezes vem para a igreja até brigado, entra no carro sem falar um com o outro, chega em casa sem falar um com o outro. Ela que levou aquele grito dele está lá sentida, ou ele que levou aquele. Uma vez, gente que trabalha com muita gente, ajudando o nosso pastor, às vezes fica tentando salvar essas situações. Lá atrás, o obreiro ainda muito jovem, em um lugar que passei, chegou o irmão: não sei, mas eu vou acabar, meu casamento está acabado, está destruído. Irmão, o que é que está acontecendo? É porque no planeta não existe uma mulher igual a minha, de tão difícil. Eu digo: meu irmão, venha devagar. Venha devagar. Não é possível. Por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes a pessoa só culpa a mulher, mas às vezes, irmão. Olha, pastor, é o seguinte: eu não posso ver nada errado, porque quando eu vejo, eu falo, eu começo a falar. Aí ela começa a dizer que eu falo. Aí eu digo: sabe de uma coisa? Eu vou me calar. Aí eu me calo. Quando eu me calo, ela diz: pronto, agora calou-se. Aqui entrou um demônio mudo nele. Sai dele, demônio mudo. Aí, se eu falo, sou ruim. Se eu me calo, o demônio mudo entra. Eu faço o quê? Eu digo: irmão, vamos orar para Deus dar uma direção nisso aí. Balaão espancou a jumenta loucamente, arengando com a jumenta, e Deus olhando. Estou falando o quê? No sentido de pessoas, não. No sentido de entrar na loucura, de estar nessa rixa, nessa briga, nesse ódio. Quem sabe se você está aí no sofá ouvindo, hein? Em casa, recebe o alimento da palavra de Deus que está abrindo os seus olhos. O salmista disse: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre. Balaão cegou totalmente. Se der tempo, a gente vai falar o que é que abre os olhos quando o cristão
cega espiritualmente. Agora, tem aquele que está com uma visão turva, embaçada, não está vendo direito. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 22, conta um episódio com Jesus e um cego. Olha o que diz. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para casa, dizendo: não entres na aldeia. Interessante esse milagre de Jesus aqui. Ele foi para a aldeia de Betsaida, e lá levaram a ele aquele cego. Ele pegou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, porque ele não fez na aldeia, não vamos entrar nesse detalhe. Aí chegou lá fora, aí ele fez aquela operação que ele sempre fazia de forma diferente. Jesus não trabalhava de um jeito só. Para o nosso costume seria uma coisa até anti-higiênica, mas higiênico ou anti-higiênica é o cego viu. Cuspiu, aí perguntou: você está vendo alguma coisa? Aí o cego: estou vendo. Agora eu estou vendo os homens passando como árvore. Árvore é árvore, e homem é homem. Jesus disse: está bom não. Vem cá. Tocou de novo nos olhos dele, aí ele... E agora? Quando olhou, agora eu estou vendo nitidamente ao longe. Agora está bom. Às vezes, se o crente não tiver cuidado, ele fica com a vida espiritual dele semelhante à daquele cego de Betsaida, porque Jesus tocou nele a primeira vez, ele viu, mas viu os homens como árvores. O que é isso a gente trazendo para o lado espiritual? Às vezes tem coisas que Jesus já salvou a gente, já tirou a gente do pecado, já. Mas às vezes tem coisas que a gente continua fazendo, e quando a gente olha, aí vai naquele velho jargão: eu não estou vendo nada demais nisso, e ofendendo a Deus. E entristecendo o Espírito Santo. Uma coisa que não é lícita para crente. Por exemplo, quando no capítulo 6 de Isaías, que Deus falou com Isaías, Deus abriu a cortina celeste para ele ver a glória. Ele já era profeta? Era. Já tinha proferido alguns oráculos divinos e profecias já. Mas quando Deus abriu a cortina, aí ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, aí disse: eu vi o Senhor. Como foi que eu vi ele? Eu vi ele assentado em um alto, em um sublime trono, seu séquito enchia a casa. Os serafins que voavam diante dele, cada um tinha 6 asas, que com 2 cobriam o rosto, com 2 pés, com 2 voavam, e um dizia um para o outro: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Mas também eu me vi. Ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor, mas também ele se viu. Quando ele se viu, ele fez: ai de mim. Versículo 5, Isaías 6.
que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente vai analisar direitinho, ele já estava profetizando, Deus já estava, inclusive, usando os lábios dele, mas ele ainda estava com coisa impura, um palavreado, linguajar impuro, misturado com o povo de impuros lábios, alheio à santidade de Deus, e para ele tudo estava nada demais. Estou profetizando, e às vezes não acontece isso. Estou pregando, estou cantando, falo até em mistério, mas quando Deus abre os olhos, aí a gente começa, ai de mim, como é que está a tua visão nesta noite? Aleluia. Tem coisas na nossa vida que às vezes parece estar até bem, Às vezes a pessoa escuta a doutrina sobre os bons conselhos da igreja, até advertência, coisa que não é lícita a um cristão. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não convêm a um crente. Eu não sei se você já ouviu esse jargão que alguém quando diz uma coisa, fulano isso, eu não vejo nada demais, está vendo os homens como árvore, né? Mas recebe a palavra de Deus. Jesus está aqui para tocar na nossa visão e a gente dizer como o salmista, desvenda, Senhor, desvenda, tira o obstáculo para eu enxergar as maravilhas da tua lei. Mas não dá tempo de ficar muito aqui. Tem o crente da visão que Deus quer, que Deus se agrada, a visão saudável, a visão boa. Por que esse assunto interessa a nós? Porque você deve ter a sua visão física e a sua visão espiritual. Com a minha visão física, humana, material, eu não vejo o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Mas quando os olhos se abrem, Deus começa a revelar a gente, a fazer a gente enxergar aquilo que naturalmente a gente não iria saber nem discernir. Deus tinha Jeremias, no capítulo 1, verso 11 e 12. Deus tinha promessas a cumprir na vida de Jeremias. Aí Deus pegou uma vara de amendoeira e fez um teste na visão dele. Aí pegou a vara e mostrou a ele. Jeremias, o que é que estás vendo? Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que és que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Viste bem. Deus quer que você olhe e enxergue direito no âmbito espiritual. Enxergue bem no âmbito espiritual. Como não dá tempo muito falar sobre isso aqui, aí alguém pode dizer, e o remédio aí para a gente que não está vendo o lado espiritual, os olhos fechados, para abrir? Claro que já está, todo mundo, a maioria já sabe que a palavra de Deus, a oração, são os dois elementos principais que abrem a luz do nosso entendimento para enxergar o lado espiritual, o âmbito espiritual. A Bíblia diz que a explanação, a explicação da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples.
E quando alguém, às vezes, vem cego totalmente, que começa a escutar a palavra de Deus, naturalmente os olhos espirituais dele vão se abrindo. Por exemplo, a mulher samaritana em João 4, ela conhecia das Escrituras. Quando a gente começa a ler do início do capítulo até o final, vê que ela conhecia das Escrituras. Agora, ela estava com os olhos fechados, precisando de salvação. Jesus viu a sede dela, quando vinha da Judéia para Galiléia, e sabia que ela ia lá no poço tirar água. Aí Jesus disse: eu vou lá no poço encontrar a mulher samaritana. Quando Jesus chegou lá, aí lá vem ela. Jesus sentou na beira do poço, ela vai, conheceu que ele era judeu, não deu uma palavra, aí encheu o cântaro. Aí Jesus viu que ela não ia falar, e Jesus abriu o diálogo. Me dá um pouquinho de água. Ela olhou, aí já foi rebatendo. Tu não é judeu? Como é que o senhor está pedindo de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Tu não sabe que os judeus não se comunicam? Aí Jesus aproveitou, entrou com a palavra. Ô mulher, se tu conheceras o dom de Deus, soubesse quem é que está te pedindo de beber, eu lhes pediria e eu te daria água viva. Reação de alguém que tem os olhos espirituais fechados. Água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó? Foi ele que cavou o poço, bebeu ele, os servos, os gado. E depois de tudo, o senhor não tem nem com que tirar. Não viu caneca na corda na mão de Jesus. Não tem nem com que tirar. Esse poço é fundo. Aí Jesus percebeu que os olhos estavam fechados, vendados. Aí Jesus disse: eu vou puxar ela mais para cá. Ô mulher, quem bebe dessa água aqui vai ter sede outra vez. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, mulher. Porque nasce dentro dele uma fonte, falando do Espírito Santo, que salta para a vida eterna. Aí ela com os olhos fechados ainda: eu quero. Mas ela não queria salvação, ela não queria o Espírito Santo. Ela diz assim: eu quero para que nunca mais eu venha aqui tirar água. Aí tem hora que para Jesus abrir os nossos olhos, ele precisa pegar a gente e dar uma balançada na figueira. Tem gente que só abre os olhos no balanço de Jeová. Aí Jesus disse: muito bem, vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus entrou na intimidade dela e disse assim: você está falando a verdade. Você teve 5 maridos, e esse agora que você está com ele, não é seu marido. Pronto, os olhos começaram a se abrir ali. Quando Jesus bateu lá dentro, a palavra bateu, ela olhou e disse: eu vejo. Eu vejo que tu és profeta. Os olhos. Quando os olhos espirituais se abrem, a linguagem muda, o comportamento muda, as ações mudam, os atos mudam. Aí ela começou: já mudou. Nossos pais adoraram neste monte. Outros dizem que é em Jerusalém. Onde, pois, devemos adorar? Jesus disse: nem aqui, nem em Jerusalém, porque o Pai está procurando aos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aí ela já mudou a linguagem. Eu sei, o Messias. Olha os olhos quando se abrem. Começa a enxergar as coisas do céu, olhar para cima. O Messias, chamado Cristo, ele vem.
E quando ele vier, vai me dizer tudo. Aí já que os olhos dela se abriu, Jesus disse: mulher, sou eu que estou falando contigo. Aí concretizou a salvação. Crente dos olhos fechados, cego, Balaão. Crente da visão embaçada, cego de Betsaida. Crente dos olhos abertos, Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Você está vendo bem, Jeremias. Eu velo com a minha palavra para fazer cumprir. E tem a oração. Que Deus ajude a gente a andar orando como o salmista orou. Senhor, abre meus olhos. Tira os obstáculos para eu contemplar a tua vontade, as maravilhas, o teu desejo a meu respeito, as maravilhas da tua glória, da tua lei. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra. Repita comigo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém.